O nosso papo de hoje é sobre o parnasianismo e esse é o segundo vídeo tratando desse tema. No primeiro, abordamos contexto histórico, a questão da Belle Époque, características de modo geral. E hoje falaremos de alguns autores da nossa literatura parnasiana brasileira. Lembrando que os autores, que o parnasianismo é aquela escola literária, aquele estilo de época, em que seus autores se afastam, se distanciam de qualquer tema social e focam na forma do poema e não no assunto. Não importa muito o conteúdo, o importante é a forma do poema, que é um soneto alexandrino de 14 versos, com uma linguagem bem difícil, porque os autores do parnasianismo eles usam uma linguagem de ostentação, né, que os mantém distante das pessoas comuns. Eles não produzem para as pessoas comuns. É uma arte muito elitizada, uma etapa muito elitizada da nossa literatura. Bom, então, objetividade, né, ausência de romantismo, né, são características comuns à poesia descritiva, a forma acima de qualquer outra coisa, a arte como sinônimo de beleza formal, então você não pode trazer para a arte ou usar a sua arte, a literatura no caso, para dar voz a questões sociais, né? Os parnasianos mantêm distância desses temas. E o uso muito frequente de referências, de expressões, de imagens da Grécia, de Roma, né, do que foi a literatura ou a arte clássica, referência a deuses gregos, a deuses romanos, coisas desse tipo, sempre numa linguagem muito distante da realidade das pessoas comuns. Os principais autores, né, que formam a chamada tríade do parnasianismo, o Olavo Bilac, que foi o cara que escreveu o hino à bandeira, Raimundo Correia, Alberto de Oliveira, né, que formam essa tríade parnasiana ou os principais autores parnasianos. Um outro autor também que merece destaque é o Vicente de Carvalho e uma autora chamada Francisca Júlia. No caso da Francisca Júlia, é interessante a gente destacar que, assim, desde que começamos a falar de literatura brasileira ou literatura no Brasil, lá do quinhentismo, né, desde a invasão portuguesa para cá, não apareceu nenhum nome de mulher. O primeiro nome de mulher que aparece é o da Francisca Júlia. E olha que já estamos bem próximo dos anos 1900. Né? Estamos lá, o parnasianismo no Brasil, de 1882 a 1893, ele é um estilo literário curtinho. E o primeiro nome de mulher que aparece como produtora literária, escritora, é a Francisca Júlia. Isso não significa dizer que mulheres antes dela não tenham escrito. Nós temos um registro de uma maranhense, que eu não lembro o nome dela agora, de 1859, ali por perto de 1860, lá no Romantismo, em que o nome dela nem aparece nos livros de literatura, nas apostilas de literatura. Era mulher e era negra. E era do Maranhão. Então, assim, né, ainda bastante tolhida, 1859, 1860, ainda estávamos no período da escravidão. O fato de ser negra tinha um peso muito grande, né, que o Machado de Assis vence isso, mas ele vence se branqueando, porque ele passa a viver como uma elite da sociedade, e aí ele mantém distância dos temas negros, como se ele se branqueasse para viver, para estar ali naquela sociedade. E então não temos, né, a presença de mulheres e mais ainda de uma mulher negra, né, que foi como se ela tivesse passado por um processo de apagamento na nossa literatura. A Francisca Júlia aparece nos seus escritos no parnasianismo, mas note que alguns livros nem fazem referência a ela. É o caso da apostila do Sistema Eleva. A Francisca Júlia nem aparece, né? Mas ela tem um papel importante nesse período. Bom, dos textos do Olavo Bilac, ele consegue, tem na obra dele algum traço de emoção, um romantismo muito discreto em alguns poemas, né, até, e alguma emoção, porque a emoção não é uma característica importante no parnasianismo. Os poemas são mais técnicos do que sentimentais, né? Então o caso dele seria uma exceção. Nós temos aqui um exemplo de um texto do Olavo Bilac,
chamado Via Láctea. E aí, parte desse esse texto aqui, é parte da obra dele, Via Láctea. Tudo ouvirás, pois que bondosa e pura, me ouves agora com o melhor ouvido. Toda ansiedade, todo mal sofrido em silêncio na antiga desventura. Hoje, quero em teus braços acolhido. Hoje, quero em teus, rever a estrada pavorosa e escura, onde, ladeando o abismo da loucura, andei de pesadelos perseguido. Olha, torce-se toda na infinita volta dos 7 círculos do inferno, e nota aquele vulto, as mãos eleva, tropeça, cai, soluça, arqueja, grita, buscando um coração que foge, e eterno, ouvindo-o perto palpitar na treva. Então, nesse texto, né, do Bilac, ele faz referência lá na primeira estrofe a uma mulher pura, bondosa, que ela ouvirá tudo o que ele tem a dizer. Aí na segunda estrofe, ele fala que está acolhido nos braços dessa mulher. Na terceira, ele diz à mulher que olhe para essa estrada, metáfora, né, para a experiência pavorosa e escura que ele cita lá. Faz referência a um sofrimento passado em busca de um coração que foge. Ou seja, há aqui alguns traços, né, de alguma emoção, algum traço discreto de romantismo. Mas assim, até você compreender isso, né, você precisa ler o poema umas 3 vezes, pegar um dicionáriozinho para dar uma olhada em alguns significados e você compreender melhor, né, essas referências que ele faz a essa mulher. Isso é típico da linguagem parnasiana, essa dificuldade de compreensão do texto. A Francisca Júlia tem um poeminha dela aqui bem interessante, chamado Musa Impassível, em que ela diz: Musa, um gesto sequer de dor ou de sincero luto jamais te afeie o cândido semblante. Diante de um Jó conserva o mesmo orgulho, e diante de um morto o mesmo olhar e sobressenho austero. Em teus olhos não quero a lágrima, não quero em tua boca o suave e idílico descante. Celebra ora um fantasma anguiforme de Dante, ora o vulto marcial de um guerreiro de Homero. Dá-me o hemistíquio douro, a imagem atrativa, a rima cujo som de uma harmonia crebra. Cante os ouvidos d'alma a estrofe limpa e viva, versos que lembrem com seus bárbaros ruídos, ora o áspero rumor de um calhau que se quebra, ora o surdo rumor de mármores partidos. Ela é como se ela estivesse fazendo uma invocação à musa. Essa musa, né, vem da mitologia grega. As musas eram as deusas das artes, eram 9 irmãs, que são as musas, as deusas, né, das artes, e a musa era exatamente desse grupo de 9 deusas, era a deusa da música, da poesia. E aí daí a palavra música, né, que vem de musa, que é quem inspira a música, quem inspira a poesia. Então, assim, a Francisca Júlia, ela está fazendo uma invocação, ela está pedindo a musa que lhe dê um verso fantástico, que lhe dê um poema, que lhe inspire um poema bacana. E aí chama atenção, por exemplo, quando ela dá-me um hemistíquio douro. Esse hemistíquio seria uma referência a meio verso. É como se ela tivesse pedido, me dá pelo menos um meio verso de ouro, que valha ouro, que seja bacana, que tenha impacto. Né? É disso que ela está falando aqui. Claro que para até você compreender que isso aqui é como se fosse uma oração poética, né? A musa pedindo inspiração, pedindo para que inspire um verso inédito. Até para você chegar aí, você tem que ler aí umas 3 vezes, né? Atentando bem para as palavras, um dicionáriozinho do lado, tá? Porque o parnasianismo é isso. Assim, eu confesso para vocês, e eu não sei se eu tenho direito de dizer isso enquanto professor de literatura, mas eu acho que tem, eu não tenho nenhuma simpatia pelo parnasianismo, nenhuma, assim, de todos os estilos literários que nós tivemos no Brasil, que temos, acho que assim, que menos me encanta é o parnasianismo.
Porque eu tenho muita dificuldade de olhar para a poesia, de olhar para a arte como técnica. Para mim, a arte, a poesia é emoção, é indignação, é amor também, claro. Mas eu prefiro uma poesia engajada, uma poesia de luta, uma poesia de denúncia, uma poesia que dá voz a um povo oprimido, a um povo sofrido. E uma poesia, principalmente, que utilize a linguagem do povo. Que o povo consiga nos ler, que o povo me leia o poeta, sem precisar de um dicionário ao lado. Assim, me parece cansativo uma poesia que eu tenha que ter um dicionário ao lado para poder compreendê-la. Né? A poesia parnasiana é isso, porque é uma ostentação da linguagem. E todos os poetas fazem isso. Não vejo todo respeito a poetas que gostem de ostentar nas palavras difíceis, mas, sinceridade, eu não vejo aí função poética, porque eu acho que a função da poesia é exatamente chegar ao povo, fazer com que o povo se envolva com aquilo, que o povo se veja no poema. O povo não vai se ver no poema desse pessoal do parnasianismo. Tá? Agora, não é por isso que a gente vai deixar de estudá-lo, de se interessar pelos poetas, de pesquisar, de dar uma lida e conhecer a obra dele. Tem gente que gosta desse tipo de linguagem. Eu, sinceridade, não tenho qualquer admiração pela poesia parnasiana. Então, gente, é isso. Tá? São esses citados aí os nossos principais autores. Mais informações no material, no conteúdo impresso, na apostila, no blog, quem quiser se aprofundar na internet. E por aí vai. Abraço para quem for abraçável, beijo para quem for beijável. Até o próximo vídeo.